Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Asus VivoBook. Como fechou a minha experiência com esse notebook que acabou me surpreendendo. Não é um notebook gamer como o Dell G5 e até por este motivo ele não esquenta tanto, ele é super silencioso, super compacto, menorzinho e ainda assim tem uma placa de vídeo dedicada. E pode ser uma boa escolha para muita gente. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então esse é o aspecto geral da mesa, né? Como ficou com o Asus VivoBook. Então ele é bem compacto. Eu usei a mesma base refrigerada do Dell G5, mas não para refrigerar porque não precisa, mas para manter o notebook elevado e poder usar teclado e mouse. Então, falando um pouquinho da experiência, o que eu achei desse notebook? Primeiro, a tela me surpreendeu, a tela realmente é bem bonita, as bordas são bem estreitas, tem uma luminosidade super boa em ângulos diferentes, sabe, ó, dá pra ver que ela fica super brilhante de qualquer forma, e o teclado é super macio, super legal de digitar. Então, assim, de uma maneira geral, eu gostei bastante. Consegui editar vídeo no Filmora com ele, com um tempo de espera, obviamente, um pouco maior do que o G5, mas aceitável, imaginando que não tem uma placa de vídeo como a placa de vídeo que vem no Dell G5, tá? Não é uma 2060. Então, tudo bem, tem uma placa um pouco inferior, é de se esperar que não tenha o mesmo desempenho, mas de qualquer maneira eu achei o resultado bem satisfatório. Assim, claro que tem uma espera, isso é inevitável, mas eu achei bem razoável, não me incomodou essa espera. A posição para usar um notebook sem o teclado, ela é muito boa porque a tela tem aquela borrachinha aqui e acaba ficando um pouco elevada, então realmente isso deixa a experiência de digitação melhor ainda. Um ponto, para não dizer que eu achei tudo perfeito, né? Dois pontos que eu me incomodei um pouco, mas assim, normal, tem várias máquinas que têm as mesmas características, então é normal. Primeira coisa que eu não consegui encontrar foi como acender esse teclado, então eu acho que ele não tem a luz no teclado, tá? Então esse foi um ponto que me incomodou um pouquinho, tá? Então realmente eu queria ver o teclado aceso, não consegui fazer ele acender. Não sei se eu fiz alguma besteira, mas aparentemente ele não tem o teclado retroiluminado. Se eu descobrir alguma coisa, depois eu deixo nos comentários e eu me corrijo, tá, gente? Mas eu não consegui encontrar. O outro ponto, não sei se vai ficar claro aqui, ó. Aqui deste lado eu tenho HDMI, eu tenho o cabo de força. Deixa eu tentar mostrar de uma forma melhor aqui para vocês. Vou prender a câmera e vamos virar a máquina. Então aqui, ó, nesta lateral eu tenho praticamente todas as conexões mais importantes de energia, HDMI, USB tipo C e uma USB. Do outro lado eu tenho mais duas USBs. Então, qual que é o ponto aqui para mim? Se você é destro e for ligar um HDMI, um monitor HDMI e, sei lá, só o cabo de energia, não vou até dispensar o resto, você vai ficar com os cabos saindo do lado do mouse, tá? Então isso eu achei até que fosse me incomodar mais do que me incomodou, mas no dia a dia não foi assim tão complicado, tão chato. Pontos positivos, como eu disse, né, o tamanho da máquina, o aproveitamento, né, do espaço é muito bom, então você tem uma tela com bordas muito mais finas do que o Dell G5, por exemplo, então tem uma aparência ótima, é mais bonito, né, de olhar esse notebook do que o Dell. Ele é bem mais fininho também, né, como eu já mostrei pelo outro lado, ele é bem fininho. Ele praticamente não esquenta e você não ouve a ventoinha funcionar, tá? Então isso é muito bom, ainda mais no meu caso que eu estou sofrendo com o Dell G5 que fica gritando o tempo inteiro, realmente foi uma experiência muito mais agradável. Claro, hoje eu não estou usando o monitor externo, como dá para ver, né? Então, por não usar o monitor externo, as coisas acabam ficando mais fáceis por aqui.
Então eu não vou ter aquele monte de cabo, eu só vou ter um cabinho de energia saindo daqui e mais nada. E também, como eu estou usando de forma mais elevada, o mouse não atrapalha, tá? O mouse está aqui embaixo e a minha mão, ó, o computador aqui em cima. Então realmente não me atrapalha, mesmo se eu fosse ligar mais alguma coisa ali, não seria nada assim de muito ruim para o meu uso. Então consegui me adaptar numa boa. Fiz a edição de vídeo, né, como eu comentei com vocês, até mostrei em outro vídeo, e notei que, claro, é um pouco mais lento, mas nada que atrapalhe a vida. Hoje eu acho que eu pagaria um pouco menos numa máquina dessa para ter um computador mais silencioso, até porque hoje eu raramente edito vídeo no Dell G5, eu acabo editando vídeo no iPad, que está ali atrás, ali no paninho, né, com a caneta, eu acabo usando ele. Então, o computador para todas as outras atividades não precisa ser aquele tiro de canhão que é o Dell G5, que está com 32 de RAM, que está com dois SSDs, né? Um de 1 tera, o outro de 2 teras. Não precisa disso tudo para fazer a navegação, para cuidar de planilha, para cuidar de planos de negócios, para cuidar de pacote Office no geral. Então, assim, leves correções de imagem, eu até acabo fazendo correções de imagem no iPad, eu prefiro por causa da caneta. Então aqui é para o trabalho de escritório mesmo. Então, como eu não edito vídeo, poderia ser muito bem um computador desse, e a edição de vídeo seria algo ocasional, algo para usar muito de vez em quando, assim, tipo, puta, precisou, ele faz, mas não que vai usar o tempo inteiro. Então, eu acho que seria uma máquina interessante. Hoje eu até pensaria duas vezes, de qualquer maneira, né? Eu pensaria duas vezes antes de comprar o Dell G5, mas ainda mais quando você pensa numa máquina mais fininha, menor, mais compacta e ainda assim com uma placa de vídeo dedicada, tá? Então acaba ficando um conjunto bem interessante, né? E é isso, eu acho que eu fiquei bem satisfeito. Coloquei alguns games, não joguei, obviamente, no modo Ultra, né? Não foi possível, mas de qualquer maneira eu consegui resultados bem interessantes, sabe? Num modo ali mais mediano, né? E sem abusar muito da placa, eu consegui jogar algumas coisas legais, assim, tipo o jogo da Fórmula 1, coisas mais leves ali, não abusando do gráfico, não que seja um jogo leve, né, mas não é um jogo tão pesado e sem abusar do gráfico, né. Eu acho que eu consegui um desempenho bem interessante e, claro, tem uma espera maior aí para carregamento do que no Dell G5, mas, que eu falei, compensa pelo silêncio, compensa pela temperatura, a máquina trabalha geladinha, aqui em cima você não sente absolutamente nada. Construção em metal, bem mais bonito, né? Bem interessante, e é isso, eu acho que eu consegui praticamente fazer tudo que eu gostaria de fazer nessa máquina, e gostei da luminosidade da tela, gostei do tamanho super compacto dela, e fiquei bem satisfeito com este brinquedo aqui. Hoje eu acho que eu até cogitaria comprar tranquilamente, ó. Fininha, leve, bem mais compacta, ocupa bem menos espaço do que o Dell G5, então seria uma boa companheira aqui de uso no trabalho diário. Outro ponto interessante dessa máquina, nós temos os alto-falantes na parte inferior e com uma qualidade sonora sensacional, é bem alto o som, ele não fica abafado. Eu até fiquei com essa preocupação, será que vai ficar mais abafado, vai ficar esquisito o som? Não fica, fica numa posição excelente e eu fiquei bem satisfeito. A impressão é que o som é mais encorpado e tem mais qualidade do que o do Dell G5. Tá? Então realmente a posição dos falantes aqui na parte inferior foi muito boa, né? Foi uma sacada bem interessante, ó. Mostrar para vocês, você tem aqui os alto-falantes nestes dois lados aqui. A parte de circulação de ar, ela está nestes pontos aqui, isso que é interessante. E aqui nessa parte traseira, parece pouco, né, quando comparado até com outro notebook que eu tenho, né, da Dell, mas dá conta, isso aqui é impressionante, você não ouve ventoinha funcionar e realmente a experiência é muito boa porque você tem uma máquina silenciosa.
Então quem gosta de trabalhar com conforto, tanto térmico quanto acústico, vai ficar bem feliz com essa máquina, porque realmente ela proporciona um uso muito interessante, sabe? Um uso muito mais confortável. Claro que não dá para esperar milagre, né, de uma máquina gamer, né? Porque ela é uma máquina para um uso diferente, não é o mesmo tipo de uso deste computador. Mas de qualquer maneira, eu acho que vale também muito pela parte de áudio essa máquina aqui, comparado com a máquina que eu tenho atualmente. Então, bem interessante poder contar com os alto-falantes bem posicionados e com um som bem encorpado e bem cheio. Então é isso, pessoal. Meus agradecimentos ao pessoal da ASUS que me emprestou essa máquina para poder testar, para poder conhecer e principalmente, né, poder fazer uma edição de vídeo para ver se ela dava conta, se poderia ser uma opção interessante. E realmente ela é uma opção interessante. O mais curioso é assim, em edições que eu fiz no Dell G5, muitas vezes o computador acaba travando, ele acaba não suportando. Ele faz mais rápido, mas em muitas ocasiões ele trava durante a edição por eu não estar usando o modo turbo. Nessa máquina aqui da ASUS, eu demorei mais tempo, eu demorei, sei lá, eu acho que o dobro do tempo, talvez, até um pouquinho mais, para fazer a mesma edição, porque o Dell G5 está bem rápido, só que com uma diferença. A máquina não esquentou, algumas diferenças, né? A máquina não ficou com a ventoinha num volume que você não consegue mal conversar de tão alto que está, não chegou nem perto de 100% e a máquina é bem mais silenciosa e não travou. Eu peguei arquivos pesados, fora o do vídeo, né, que eu já publiquei aqui no canal, que vocês vão poder encontrar. Eu editei alguns outros arquivos mais pesados. A única coisa, o único ponto é a espera ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas não tive travamentos, não tive nenhum problema de superaquecimento e também não tive nenhum problema de ventoinha num volume absurdo. Então, fiquei bem feliz, achei bem interessante, só não estou tão feliz agora porque a máquina está indo embora, mas a experiência de testar essa máquina foi excelente e para uma próxima compra, com certeza eu vou olhar a ASUS com mais carinho e quem sabe o próximo não seja um notebook gamer da ASUS, né? Então é isso. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.